E o assunto de destaque no Giro de hoje é o meio ambiente. O Brasil bateu mais um recorde de desmatamento na Amazônia e o governo continua sem ações efetivas para controlar esse problema. Vamos entender melhor essa história. O termo direita primeiro começa com o professor Ademir de grandes proporções. O Brasil bateu mais um recorde de desmatamento na Amazônia Legal. Entre janeiro e março deste ano, foram mais de 796 quilômetros quadrados de floresta derrubada, o índice mais alto já registrado para o período, segundo o Sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área desmatada em apenas 3 meses equivale a quase 80 mil campos de futebol. Foi um crescimento de 51% em relação ao mesmo período do ano anterior, entre janeiro e março de 2019. E embora os números sejam alarmantes, o que mais preocupa é o fato de que eles não são uma exceção. Desde o ano passado, o país enfrenta um crescimento acelerado da derrubada ilegal de madeira, da violência no campo, e isso tudo em meio ao desmantelamento das políticas de proteção ambiental pela gestão do atual ministro Ricardo Salles. E esta não é a única notícia negativa em destaque no momento. Salles ganhou destaque na imprensa internacional nas últimas semanas após o STF ter divulgado a gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril. No vídeo, o ministro do Meio Ambiente sugere que o governo aproveite o momento da pandemia do novo coronavírus para ir passando a boiada. Dá uma conferida. Nós temos a possibilidade, nesse momento, que a atenção da imprensa está voltada quase que exclusivamente para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado, mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu ao Nix, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo. Da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, né? E deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, que vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida, a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal. Hoje já estão nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de Congresso. E coisa que precisa de Congresso também, nesse fuzuê que está aí, nós não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer, caneta. Parecer, caneta. Sem parecer também não tem caneta. E dar canetada sem parecer é cana. A gente conversou com a porta-voz de políticas públicas do Greenpeace, Luísa Lima, sobre a fala do Ricardo Salles na reunião ministerial e os impactos que ela pode causar no ecossistema brasileiro. Olha só. A fala do Salles piorou aquilo que já estava péssimo com relação à imagem do Brasil, à imagem ambiental do Brasil internacionalmente. Isso também não é de hoje, né? A gente pode lembrar que durante as queimadas do ano passado, o Brasil tomou os noticiários do mundo todo e o mundo se parou para olhar para essa política que é voltada para a destruição da floresta. No começo do ano, Guedes foi no Fórum Econômico Mundial de Davos, ele ficou assustado
com o tamanho do estrago feito pelo Bolsonaro e pelo Salles com relação à política ambiental, né? E como isso estava gerando impactos bastante graves para as negociações e comercializações internacionais com o Brasil. Então, eles adotaram uma política de fingimento agora, depois disso. No começo do ano, criaram o Conselho da Amazônia, que nada mais é do que uma soma de zeros. Colocaram o vice-presidente Mourão à frente dessa política de combate ao desmatamento, deixando o Salles um pouco no escanteio, como uma forma de melhorar a imagem. Mas a gente não tem, até o momento, nenhum indício de que há uma mudança de fato na política ambiental do governo. Pelo contrário, o que a gente continua vendo é, em todas as oportunidades possíveis, o governo, seja pelo executivo ou seja pela incidência dentro do legislativo, tentando passar cada dia mais reformas ou projetos ou aprovando medidas que vão ampliar o desmatamento e a violência no campo. Questionado pelo colunista do UOL, Diogo Schelp, sobre o significado prático do termo ir passando a boiada, o ministro do Meio Ambiente justificou que ele se referia às normas infralegais que atingem todos os ministérios e travam o desenvolvimento e a competitividade do país, e que, por isso, deveriam ser revistas. Ele lamentou que sua fala tenha sido mal interpretada e comentou que, se soubesse que a gravação viria a público, teria dito as mesmas coisas, mas com palavras diferentes e com contextualização. A porta-voz do Greenpeace também ressaltou que a sociedade civil está organizada, monitorando e cobrando ações efetivas do governo. O Greenpeace, assim como várias outras organizações da sociedade civil ambientalistas e de movimentos do campo, a gente segue firme na denúncia dos atos comandados por esse governo que são voltados para um aumento da destruição das florestas e um aumento da violência no campo. Com essa fala do ministro que evidencia a sua falta de moral, de moralidade para comandar a principal pasta ambiental do Brasil, uma vez que ele deixa claro que ele busca atentar contra a própria pasta, nós estamos reunidos numa coalizão pedindo o afastamento imediato do ministro Ricardo Salles de seu cargo. O procurador da Justiça, Augusto Aras, proferiu ontem uma representação pedindo investigação por crime de responsabilidade com o ministro. A Justiça Federal, na semana passada, também fez uma decisão a partir de um requerimento do Ministério Público exigindo que IBAMA, ICMBio e FUNAI cumpram com seus deveres de proteção da floresta e de proteção dos povos indígenas contra o coronavírus. Então, em resumo, o que eu quero dizer é que a sociedade, embora Salles acredite que ele possa passar a sua boiada que ninguém está enxergando, ele não pode, ele não tem espaço para passar essa boiada. Atendendo um pedido do Ministério Público, a Justiça cobrou que órgãos ligados ao governo federal, como o ICMBio, o IBAMA e a FUNAI, cumpram com as suas obrigações no combate ao desmatamento e também na proteção dos povos indígenas contra a Covid-19. Luísa também chama a atenção para decisões que foram tomadas nos últimos meses, medidas que reduzem o controle e a fiscalização do desmatamento e enfraquecem órgãos ambientais. Se a gente pegar o que aconteceu em março e no começo de abril, de fato, houve várias boiadas mesmo. O Salles conseguiu implementar vários atos, como liberar a exportação de madeira sem autorização prévia do IBAMA, o que favorece a exportação de madeira ilegal, a exoneração de servidores do IBAMA que estavam à frente de atividades de fiscalização, um despacho em que ele anistia desmatadores da Mata Atlântica, gerando uma forte insegurança jurídica num bioma que não tem tanto conflito fundiário, conflito ambiental, enfim. Em fevereiro, o presidente do IBAMA liberou a exportação de madeira nativa das florestas brasileiras sem a autorização do órgão. E isso abre uma brecha para a comercialização de madeiras ilegais,
principalmente na Amazônia. E 2 meses depois, em abril, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou um despacho que reconhece propriedades rurais instaladas em áreas de preservação permanentes da Mata Atlântica, áreas ocupadas até julho de 2008. A Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados do país. Só para se ter uma ideia, atualmente apenas 12% de toda a mata é original. E proteger o que resta dessa floresta é essencial, principalmente porque esse ecossistema influencia o regime climático e também o abastecimento de água de vários estados. E levando isso em consideração, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça contra a medida e também sugere que os estados não acatem o despacho proposto pelo ministro. Também houve a reestruturação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, responsável pelo controle e pela fiscalização de 334 unidades de conservação do país. Dezenas de servidores foram exonerados e das 11 coordenações regionais até então existentes se transformaram em apenas 5 gerências divididas por regiões brasileiras. O plano de reestruturação também permitiu que pessoas de fora da área ambiental assumissem cargos no Instituto, algo até então proibido. Bem, os fatos mostram que existe uma ingerência por parte do governo federal e do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com uma das áreas mais sensíveis e importantes do país. O Brasil já foi considerado uma referência mundial em proteção ambiental, mas hoje a situação está muito diferente. O país deixou de ser um exemplo a ser seguido para se transformar em uma má influência quando o assunto é meio ambiente.